Então, soltar é um grande poder que eu descobri, que parece ser muito simples e na verdade até é muito simples. Só que tem umas coisinhas aí que não permite que a gente solte. E deixa eu me apresentar, eu sou a Meg Carvalho, porque depois vão entrar outras pessoas aí que não me conhecem ainda. Eu sou a Meg Carvalho, sou mentora sistêmica de empreendedoras. Então eu ajudo empreendedoras a se desenvolverem, a melhorarem suas carreiras, né? A terem mais força, coragem para continuar, através da PNL sistêmica. E hoje eu resolvi falar aqui com vocês sobre soltar. Soltar, um grande poder que a gente tem na mão e normalmente a gente não usa, porque a gente simplesmente desconhece esse poder. Para falar sobre soltar, falar sobre esse poder, eu preciso falar de dois seres que moram aqui dentro da gente e que nem sempre a gente reconhece, né? Que é o nosso ego e a nossa essência, a nossa centelha divina. O nosso ego, esse sim, é o que não nos permite, cachorro ali, esse sim é o que não nos permite soltar. Infelizmente, né? Normalmente a gente tem alguns apegos esses que faz com que a gente não cresça. Infelizmente, a gente quer crescer, todo mundo quer crescer. Então, o ego, que é aquele que nos impede de crescer, claro que você pode deter ele, claro que você pode, mas para você deter esse ego, você precisa conhecê-lo melhor. Então, você precisa querer saber sobre a realidade última, a realidade do universo. O que é realmente a realidade? Às vezes a gente não sabe e a gente nem sequer quer saber, a gente tem que ir buscar, tá? Então eu vou com minha colinha aqui para falar com vocês que soltar é a coisa mais importante e mais poderosa que uma pessoa pode fazer para ter sucesso, principalmente no empreendedorismo, mas também na vida como mulher casada, na vida como marido, na vida em geral, é o de mais poderoso. Só para vocês terem uma ideia, não foi à toa que eu escolhi esse assunto, tá? Eu espero que vocês gostem da live, vejam até o final, aproveitem esse assunto, porque esse assunto pode ser divisor de águas na sua vida, como foi na minha vida quando eu descobri ele, tá? Então vamos lá, você pode ter, através do soltar, felicidade, prosperidade e muito mais, né? Só que devido à dissonância cognitiva, que é justamente você não querer entender, achar que esse assunto é complexo demais. Mas ele não é tão complexo assim. Faz um esforço para ficar até o final. Não acha que vai ser difícil de descer aí na sua garganta, vai ser difícil de entender. Não pensa isso, faz um esforço. Faz um esforço porque vai te ajudar. Lá na frente vai te ajudar, tenho certeza. Então, devido a essa dissonância cognitiva, que é um pouco difícil entender o que é esse soltar, né? E por que o soltar vai contra o ego? Por quê? Porque o nosso ego, ele quer apego, ele quer controle, ele quer sossego, né? Ele quer nos proteger, tá? O ego quer nos proteger, ele quer domínio, ele quer território. Território. E isso é tudo coisa de quem? Do cérebro reptiliano, que é aquele cérebrozinho lá do passado, lá do tempo das cavernas, que a gente vem trazendo ainda até hoje aí com a gente. E esse cérebro é contrário a tudo isso, a flexibilidade, a soltar, que é o que a gente precisa, tá? Então, o normal é fazer força, resistência, né? Tipo, é difícil conseguir as coisas. A maioria das pessoas pensa assim, eu preciso trabalhar muito. Se eu não trabalhar muito, eu não vou conseguir nada. A maioria pensa assim e acha que isso está certo, e o que você acredita é. Na verdade, quando você diz e acredita, tá certo mesmo, é o que você acha, tá? Então, quando se fala para ter desapego, para não pressionar, não forçar, né? E nem colocar ansiedade de forma alguma, o ego vai resistir e aí é um belo de um problema que você arranja. Então, para você ter assim uma ideia de como exemplo dessa questão do ego,
e da resistência, tá? Digamos que você está na rua, aí você passa em frente a uma loja, você gostou de alguma coisa naquela loja e deu uma olhadinha na vitrine. Se o vendedor ou a vendedora vem na porta te chamar para entrar, o normal é que você resista. Você não quer entrar. Então, só aí já é um exemplo do que é isso tudo, do entender o ego, tá? Você está até interessado, mas você sente que aquela pessoa pode estar querendo ali te manipular. Aí você já quer descartar aquilo ali, já quer sair, tá? Então, você pensa o quê? Na pressão, né? Vai ter uma pressão para que eu entre e compre. Aí você vai ficar com vergonha de sair sem comprar. Tem toda uma história que rola na mente da pessoa. Então, cria-se uma grande resistência, tá? No universo é a mesma coisa, que eu já estou falando de universo. No universo é a mesma coisa. Toda vez que se força uma situação no universo, vai se causar uma resistência. Por quê? Porque é um contrafluxo, tá? Um contrafluxo, né? O universo é como se fosse um rio que vai correr para o mar. Ele vai seguir ali numa velocidade contínua e constante. Qualquer coisa que vai contra isso, contra esse fluxo, né, natural, que é o fluxo natural da vida, qualquer coisa que vai contra vai gerar problemas. Assim acontece na sua vida e na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Se vai contra o fluxo, vai gerar problemas ali, que vai gerar consequências e normalmente aí num futuro muito próximo a gente vê aí quais são as causas disso tudo, né? O que é que vai acontecer. Então, forçar uma solução, fica claro aqui que não é uma boa. Se você tiver com caneta e papel aí, você já vai escrevendo aí que isso vai te ajudar a entender, tá? Coloca o que você acha de tópico mais importante. Forçar uma solução não vai te ajudar, vai contra o fluxo do universo. Por quê? Você pensando assim, você já vai pensar 360 graus. Você não vai pensar só naquela coisa ali pequena, de um espaço pequeno, tá? Você já vai pensar, se eu fosse uma empresária, eu sou uma empresária, uma grande empresária, e eu simplesmente vou forçar uma situação. Às vezes uma contratação, eu quero contratar uma pessoa que não cabe no meu bolso pagar aquela funcionária. Então, assim, tá um contrafluxo? Não será bom, porque você está indo contra o universo. Se você for contra o universo, infelizmente você vai ter problemas, tá? Então, se isso fosse ensinado para as crianças, gente, mas infelizmente, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, ninguém sabia disso. Então, como é que eles iam nos ensinar, né? Porque se fosse ensinado para a criança ia viver isso naturalmente hoje. Ela não ia dar, hoje como adulto já, ela não ia dar tanta valorização ao ego, né? Ao orgulho, a achar que forçar vai dar certo. Forçar não vai dar certo, tá? Isso aí são vários os exemplos que acontecem aí pra gente ver que isso não dá certo, tá? Então vamos lá direitinho aqui, ó. Como é que eu faço para soltar, né? O que é que significa isso? O que é soltar? O que não é soltar? Vamos responder isso tudo. Não fazer nada na vida é soltar? Também é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não fazer nada na vida é soltar? Não trabalhar, não estudar, não arrumar um emprego, deixar pra lá, né? Desdenhar, ficar sem fazer nada. Então, para nós é muito difícil esse conceito, porque esse conceito ele prega a não ação. A não ação como a maior ação possível. Olha só, é o não fazer como a maior ação possível. Mas entenda, vamos devagar, você vai entender direitinho, tá? Então, soltar não é não fazer nada, pelo contrário, é você fazer o máximo possível. Você vai fazer o máximo possível que está dentro da sua capacidade. Olha bem, olha o que é soltar. Você vai fazer o máximo possível que está na sua capacidade. Só que você se desprende do resultado. Você não vai ter grandes expectativas com o resultado. Isso é soltar. Fazer o máximo possível. Então, eu vou fazer uma prova. Eu vou estudar tudo que eu tenho para estudar, para fazer uma boa prova.
Só que eu vou me desprender da nota. Eu vou me desprender do resultado. O resultado será o melhor possível para o momento. Isso é soltar, tá? Então, assim, esse máximo, esse fazer o máximo, não é o máximo que o ego quer. Então, assim, não é o ego, não é o máximo que você vai fazer, não é o máximo que o teu ego quer. Então, por isso que você tem que conhecer o seu ego. Você tem que saber quando você está fazendo alguma coisa que é o ego que está te dominando ou que é a tua essência que está te dominando. Você precisa conhecer isso aí, tá? Aos pouquinhos você vai conhecer. Fica me seguindo. Toda segunda-feira eu vou fazer live e agora vocês vão aprender muito sobre essas questões aí do ser humano, lá profundamente, tá? Então, assim, o que o universo quer e o que o ego quer, entre esses dois há um grande conflito. Um grande conflito. Porque o universo quer que você flua, que você cresça, que você vá até o ilimitado. Porque nós temos capacidade para isso tudo. O ego quer te segurar, para te proteger. O ego quer que você vá só onde você já tem referência. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, você busca referência. Aí você vai lá atrás buscar referência. Se tua referência for de fracasso, você não vai para frente, porque você próprio não vai se permitir. Então, isso é coisa do ego, tá? Isso é coisa do ego. O ego quer porque quer, na hora que ele quer, na quantidade que ele quer, como uma criança birrenta. E você, adulta, fica assim, tá? Então, isso vai contra tudo que o universo propõe pra gente, né? Vamos lá. O universo é tudo pensado a longuíssimo prazo. É assim que você tem que pensar quando você vai agir, pensando no universo. É tudo a longuíssimo prazo. Não é com imediatismo. Sempre que você está pensando com imediatismo, é o teu ego que está te dominando. Anota isso aí. Se você está pensando assim, você vai para uma negociação com um cliente e você está pensando só naquela negociação ali, daquele dia, quem está te dominando aí é o ego. Porque o que você tem que pensar? Como que eu vou conquistar esse cliente para esse cliente voltar sempre? Você tem que pensar infinitamente. Você tem que pensar como se você fosse viver toda a eternidade e o cliente também. É assim que você tem que pensar para você fazer um bom negócio. E não pensar, será que eu consigo fechar? Eu quero fechar essa festa aqui no valor X. Eu estou falando mais de confeiteira, que é o que eu mais tenho tido conversas, né? Então, a confeiteira, se ela pensar assim, eu vou fechar aquela festa ou aquele negócio ali e vou ganhar X naquele mês. Se ela pensar ali pontualmente, ela está perdendo. Ela está perdendo. Agora, se ela pensar naquilo dali como parceria, como daqui para frente, muitas vezes sairão negócios daqui. Eu posso fechar o negócio com lucro menor, porém eu vou ter uma parceira ali por tempos. Aí você está buscando com sua essência. Aí sua essência está dominando você. Isso tudo entra a questão da cocriação, de você cocriar. Aí o que é você cocriar? Cocriar Deus criou tudo. Nós não criamos nada, mas nós cocriamos. Nós cocriamos. Então entra aí a cocriação quando você age com a centelha divina, tá? E não, que é a sua essência. E não com o ego, tá? Com o ego, você não vai cocriar coisas boas. Normalmente você vai cocriar coisas negativas. A Sabrina comentou. Indicação de outros clientes pelo trabalho. Maravilhoso. Sim, sim. E também, né? Porque pode vir diversas coisas além da indicação, mas a indicação já é algo muito bom mesmo. Então, você precisa permitir o quê? Que a centelha divina atue através de você, que é a tua essência. Ela vai atuar através de você e não o ego. Porque você só tem essas duas opções. Ou é o teu ego, ou é a tua centelha divina, tá? Então, não pôr o ego na frente da centelha divina. Não impor o que o ego quer, né? O ego tem que sair, tem que ceder. Porque o que é que o ego quer? O ego só quer cuidar dos seus interesses pessoais e pior,
imediato. Imediato. Isso não é bom, isso não é a longo prazo, isso não vai te ajudar, tá? Quanto mais iluminação o ser tem, né, por que o ser pode chegar à iluminação? Se ele permitir que a centelha divina atue nele. Isso é possível? Muito possível. Muito possível, porque todo dia a gente recebe aquele presente maravilhoso quando a gente abre os olhos pela manhã. Então a gente opta ali, o que é que nós vamos fazer? Quem é que vai dominar? Quem é que vai dominar quando a gente acorda? É o ego, que não nos deixa crescer, que não nos deixa viver riscos, que quer que a gente fique só nas questões que a gente já conhece. Aí vem aquela frase, né? O que me trouxe até aqui não me leva onde eu quero chegar. E o que me trouxe até aqui é o ego. O ego também é a identidade, a tua identidade. O que é a sua identidade é um conjunto de características. A Sabrina tem um conjunto de características, a Jaci, qualquer um de nós. Nós temos um conjunto de características que formou a nossa identidade. Mas a gente não precisa deixar que esse conjunto de características seja algo rígido, seja algo que não mude. A gente não precisa. Isso pode ser flexível, você pode crescer e todos os dias, e mudar. Você não precisa ser a mesma. Você não precisa ser a mesma. A não ser que você esteja estritamente satisfeita com essa pessoa que você se tornou. Se você não está, se você ainda não chegou onde você quer, então você precisa correr riscos diários. Você precisa permitir que a centelha divina atue, né, através de você, tá? Então é aí que entra. Quanto mais iluminado, mais a capacidade de co-criar. Mais você vai ter capacidade de co-criar. Co-criar coisas, co-criar. Uma coisa que eu vejo tipo assim, as pessoas compram cursos, muita gente não abre cursos. Não abre o curso, infelizmente. Muita gente sequer abre. Muitos que abrem não conseguem fazer a cocriação. Tipo, ela aprende, mas ela fica presa àquele ensinamento. Ela não consegue entender que ela pode criar. Não consegue. Então, assim, por que ficar preso? Você não tem motivo para ficar preso. É o teu ego que está te prendendo. Você precisa abrir os olhos para isso. Então, assim, não há um passe de mágica, né? Não há um passe de mágica. As coisas também não vão acontecer de uma hora para outra na maior facilidade do mundo. Cadê, ó? E toda manipulação, quando você manipula, essa coisa do imediato, né? De querer imediato, acaba sendo uma manipulação. A pessoa consegue manipular uma outra pessoa. Infelizmente, consegue manipular facilmente. Só que isso retorna. Aí não vai ser bom pra ninguém, tá? Aí eu pergunto a vocês aqui, e vocês vão me responder. O quanto você realmente quer saber sobre o que é a realidade? Sobre quem você é? De onde você veio? Pra onde você vai? O quanto você quer? Vocês têm curiosidade de saber isso? Vocês já se perguntaram isso? Olha aí, João, se elas respondem. Aí eu falo para vocês, aceitar isso e entender sobre isso vai totalmente contra o ego, tá? O ego não quer que vocês entendam isso, que vocês aceitem isso. Eles não querem. Ele não quer, desculpa. Oi. A Jessi comentou que ela tem muita curiosidade e a Sabrina falou que ela nunca se perguntou isso. Nunca se perguntou? É hora de se perguntar, né, Sabrina? A Sabrina falou, às vezes tem curiosidade também. Ah, que bom. Tem que ter essa curiosidade. Quem não permite que você tenha essa curiosidade é o ego, tá? Simplesmente o ego não quer deixar, né? Então, assim, todo apego vai gerar um sofrimento. Todo apego. E todo soltar, quando você solta, gera uma felicidade. Aí vocês podem... O quê? A dona Helena comentou que ela está em busca constante. Ai, que bom, que bom. Fico feliz demais. A gente descobre essas coisas, é tão bom. Fica tudo tão ilimitado na vida da gente, é muito melhor. Então, assim, ó, todo soltar gera felicidade e todo apego gera sofrimento. Aí vocês têm que observar as coisas que aconteceram na vida de vocês até agora. O que gerou sofrimento?
E o que gerou felicidade? Tem que buscar essas referências. Para quê? Para diminuir as possibilidades de gerar sofrimento novamente, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Acredito que não chegou ainda a 8 bilhões de pessoas no mundo, né, João? Por aí, né? Quase 8 bilhões de pessoas nós somos. Só que desses 8 bilhões, mais de 7 bilhões não soltam os resultados. Não soltam os resultados. Então não é à toa que acontece todas essas loucuras que acontecem no mundo. Tá? Então não existe necessidade de sofrimento, não era para acontecer o sofrimento, não era para acontecer. Só acontece o sofrimento por quê? Porque as pessoas são dominadas pelo ego. Esse ego que quer proteger. Aí faz a pessoa se sentir pequena e ela se coloca num lugarzinho que ela acha que tá quente, tá bom, né? Tá na zona de conforto. Só que é aí onde ela sofre, né? É o apego a permanecer na zona de conforto. Então, o que é que a gente precisa é isso, sempre, tá? É trabalhar, ajudar e estudar, o tempo todo. Sem essa história de, eu quero me aposentar, que é o normal, que todo mundo quer se aposentar. Aí é onde vem depressão, onde vem os grandes problemas. Porque o espírito, ele quer movimento. Então, é trabalhar, estudar e ajudar. Isso ajuda você a soltar, tá? Viver fazendo essas 3 coisas vai ajudar a soltar. Então, assim, pelo menos no meu tempo era assim, a gente achava que estudar era, você estudava até terminar e terminou o estudo em determinado tempo e parou. Mas na verdade não é isso. Estudar é contínuo, estudar é conhecimento, você tem que buscar isso ali sempre. E é muito bom. E faz muita diferença na vida da gente. A gente permanecer ali estudando e ajudando quem precisa, né? Então é trabalhar, estudar e ajudar no máximo da sua capacidade, como eu já falei aqui. Trabalhar como as formigas, né? As formigas que elas não se preocupam, elas só se mantêm ali, uma atrás da outra, bonitinho, levando as folhinhas, levando o que elas têm que levar. Trabalha o tempo todo. Eu já sei sobre o que aconteceu com ela. Ela falou aqui, não, eu imaginei um projeto pequeno e ele veio umas 50 vezes maior do que eu imaginava. Melhor coisa da vida, Jaci. Nossa Senhora. Não se assusta, não. Não vai buscar referência onde você não tem. Agora você tem que se preparar para conseguir aí o que você precisa. Então, as formigas trabalham, né, sem se preocupar com o resultado. Então, as formigas soltam. Isso é soltar, né? Trabalhar como as formigas. Trabalham muito o tempo todo e não se preocupam com o resultado. Já pensou se elas pensassem, vem um carro ali, eu vou parar. Não para, mesmo que vem um carro, né? Então, vem ali, tem uma famosa regra que é, quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado dela, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais será cobrado de você. E isso não é ruim, tá, gente? Aí vem a pergunta, né? Você usou esse conhecimento que você conseguiu, você usou? De que maneira você usou? Você precisa usar o dom e o dom que você recebeu. O que é que você está fazendo com o dom que você recebeu? O recurso, né? Tantos recursos que a gente consegue. O que é que nós estamos fazendo com esse recurso? Quando eu estava estudando aqui para essa live com vocês, eu até pensei assim, gente, eu tenho muito conhecimento, eu tenho que vir sim fazer lives e passar esse conhecimento adiante, porque eu vou ajudar muitas pessoas. Então, assim, é importante, porque esse conhecimento fica preso aqui, né? Não tem porquê, tá? Então, assim, progredir, o que é que nós temos que fazer? Olha, Jaci, olha se isso daqui não é para você. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é progredir o máximo que ela puder na vida. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando a mulher fica dentro de casa, dependendo do marido, que muitas mulheres ficam, infelizmente elas acabam ficando como? Traz doença para a vida delas, traz depressão, traz tristeza. Por quê? Porque o espírito delas quer em movimento. Mas é toda uma cultura que faz a mulher achar que ela deve ficar. Tem mulheres ainda, muitas mulheres ainda, que ficam dependendo do marido, né? E isso é bem ruim. Aí ela não progride. Só o marido progride, só os filhos progridem. E a mulher só serve mesmo para a propaganda da margarina, né?
que ela fica em pé, rodando para lá e para cá, arrumando a comida para colocar na mesa. E a família toda feliz, rindo, todo mundo sentado. Só quem está em pé é a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela, em vez de se preocupar em progredir, ela se preocupa em cuidar da família, apenas. E a gente não está aqui só para isso, né? Então, vamos lá. Então, nós precisamos de quê? Do máximo crescimento e evolução. Evolução de expansão da consciência. Expandir a consciência. É o que a gente precisa. Então, trabalhando, ajudando e estudando, já resolve muito disso, tá? Então, assim, começar a soltar e achar que vai acontecer em minutos, não vai acontecer em minutos. Mesmo porque você está condicionado a tudo, toda a tua cultura lá do passado. Então, as coisas vão acontecendo gradativamente, mas vão acontecer, tá? Sem manipulação, né? A gente não pode manipular, o soltar tem que ser de maneira genuína e autêntica. Tem que ser de dentro para fora esse soltar. Assim como a gratidão, né? Tudo tem que ser de dentro para fora. Sendo sincero com o desapego real, de verdade, tá? Com uma filosofia de vida, como o minimalismo, né? O minimalismo é uma filosofia de vida. E o soltar está bem próximo dessa questão do minimalismo, tá? Então, assim, tem que estar impregnado na pessoa, é um desapego total, absoluto, total e absoluto, o desapego, desse soltar, esse soltar genuíno, que a maioria não consegue viver, né? Mas é que é o ideal viver. Quanto mais uma pessoa solta, mais iluminada essa pessoa vai ficar. Mais fácil. Porque quando eu vi essa questão de iluminação, que a gente tem isso na pirâmide de Maslow, que eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. A pirâmide das necessidades humanas. A última base da pirâmide é a iluminação. Aí a gente pensa assim, isso não é para qualquer um. Mas, na verdade, é para qualquer um. Desde que a pessoa deseje profundamente, deseje com toda a sua verdade, com todas as suas células, chegar nessa iluminação. Se deseja assim, vai chegar, tá? Então, quanto mais a pessoa solta, mais prosperidade essa pessoa tem, e só por uma atitude de Deus, olha só, uma única atitude de Deus te permite viver em total prosperidade. Que é qual? Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele é hiper generoso. Então, essa generosidade toda dele. Quando você resolve soltar, ser generosa também, você vai receber muito mais do universo do que você deu. E isso está muito claro no livro Um Curso em Milagres, que eu tenho lá no Telegram todos os dias as lições. Isso está muito claro lá naquele livro, tá? Então, ajude as pessoas e você vai receber muito mais. Ajude as pessoas. Então, isso não tem limite, né? Não tem limite do quanto mais você vai receber quando você ajudar as pessoas. Só que isso não pode ser feito pensando já, tipo assim, eu vou ajudar a Meg, eu vou receber de Deus. Não pode ser assim, isso aí é manipular, não pode ser. Tem que ser desprendido do resultado. Lembra que eu falei aqui? Desprendido do resultado, porque vai ser uma consequência aí natural, tá? Receber, né? Então, assim, quanto mais você ajuda, mais crédito você vai ter. E quanto mais você é ajudada, mais débito você vai ter. Porque o universo é assim. Existe uma contabilidade, tá? Ajudou, crédito. Foi ajudado, débito. Olha que como é interessante. Muito interessante isso. Então, assim, não existe a forma mais inteligente de ser, né, do que viver essa maneira aí do soltar, tá? De ser flexível, soltar, ajudar. Então, é o máximo da produtividade pessoal fazer isso. Muito bom, muito bom. Ajudar o máximo possível, aí você vai receber mais. Sem ser um negócio, né, sem manipular. Porque para muitas pessoas o que vale é o poder, a força, domínio, controle, né? Olha só os políticos. Dá até vergonha de falar deles, né? Não são todos, claro. Não são todos, a gente não pode generalizar. Mas a maioria quer isso. Poder, força, domínio, controle. A maioria, né?
mas eles recebem exatamente o que eles dão. E o preço que se paga para forçar esse controle, essa manipulação, uma luta assim incessante pelo domínio, né, é um preço muito alto, muito alto. Você vai vivenciar um pouco disso, porque vivencia essa pessoa que quer isso tudo, do controle, do domínio e tal, ele vai vivenciar isso, porque ele acredita que ele vai conseguir, então ele vai conseguir, ele vai cocriar isso. Porém, ele vai pagar um preço muito alto por isso, e é o que a gente não quer, né? Então, assim, eu tô falando aqui de flexibilidade, de leveza, de pensar no outro, tá? Então, é muito mais simples soltar tudo e fluir com o fluxo do universo. E como é que você sabe que você está no fluxo do universo? Deus criou a intuição. E nós, mulheres, principalmente as mulheres, a gente é bastante mestre nessa questão da intuição, tá? A gente é muito isso, porque a gente é bem regido pelas luas, todas as fases. Então, a intuição é muito intrínseca na gente. Então, isso facilita muito a vida dos seres, né? Porque a intuição, ela é um canal direto com Deus. Ele fala com você através de sinapses no cérebro, tá? Flui pelas sinapses no cérebro e emerge na consciência como uma sensação boa de... Se você fizer uma coisa, olha só, uma sensação boa, se você fizer tal coisa, uma sensação ruim, também pode ser, tá? A intuição também pode vir de uma maneira de uma sensação ruim. Também, se você fizer outra coisa. E o tempo todo, esse canal da intuição está aberto. O tempo todo. É 24 horas. Basta a gente estar atenta, porque normalmente a gente não está atenta à intuição, né? A gente não tem a intuição como um sentido. E a intuição é um sentido. Porque a gente só aprendeu os 5 sentidos lá na escola, né? Todo mundo só aprendeu os 5 sentidos. Mas a intuição também é um sentido, tá? Então, esse canal está aberto na parte de Deus o tempo todo, tá? Agora, é a gente, através do ego, que não permite muitas vezes essa abertura. Mesmo porque o ego não quer que você flua, né? Mas, assim, a gente aqui não tem ninguém sem auxílio. O tempo todo a gente tem esse auxílio aí divino e essa intuição tá ao nosso dispor. Basta a gente se abrir para isso, tá? Então, é pura resistência do ego não receber as intuições. Se vocês são pessoas que não recebem, saibam que vocês estão aí dominadas pelo ego. Porque o ego, ele vai criar uma racionalização, ele vai racionalizar as situações para justificar as atitudes. Olha só como é interessante essa questão. É ego, identidade, né? Vocês podem ter ego como a identidade, como eu falei, aquele conjunto de características que você às vezes é rígida, que acha que não pode mudar, tá? Mas pode. Então, o ego, ele é capaz de criar, torcendo a realidade, ele muda a realidade, para criar os motivos para agir de determinada maneira. Uma coisa, tipo assim, quando, um caso, se eu tomar leite, eu sinto algo que não é bom. Eu sempre penso isso assim, não me faz bem tomar leite, mas eu quero tomar leite, eu invento algo para eu tomar leite. Isso é agir com o ego, tá? Você... pela centelha você não tomaria porque você não vai se sentir bem, mas você prefere tomar, aí você busca justificativos que, tipo, desculpa, né? Na verdade são desculpas. Então, quando o ego quer porque quer fazer alguma coisa, ele arruma qualquer tipo de explicação para se justificar, tá? E se você tá feliz, é um sinal que você tá de acordo com o universo. Quando você tá feliz, é um sinal que é a tua centelha divina que vem dominando aí parte da tua vida, tá? Se você não tá feliz, é o ego que tá dominando aí, mas tem todo jeito de melhorar. E você não deve depender de ter coisas ou conquistar coisas ou fazer tal coisa, tá? Para você ser feliz. A felicidade é uma consequência natural do soltar. Olha o poder disso. Olha o poder do soltar. A felicidade é uma consequência natural do soltar.
Mas para soltar é preciso ter fé. Você precisa ter fé. Qualquer pessoa que estude a fundo, né, as leis universais vai chegar também nessa conclusão e não vai ter resistência, desde que leia, que entenda essas leis universais, porque isso é para todos, tá? Aí ela não teria dúvidas que Deus é uma inteligência totalmente benevolente, né? E está cuidando de tudo. Uma simples expansão de consciência faria uma grande transformação na sua vida. Faria você ver a vida de outra forma. Talvez se você assistir esse vídeo com mais profundidade, não sei como é que você está assistindo agora nesse momento, mas só aqui você já pode ter uma grande transformação na vida. Se você entender tudo que eu estou falando, tá? Então, assim, você pode ver a vida de outra forma, aceitando a existência de Deus e como Ele pensa, como Ele age. Você vai entender como o universo age, né? Essa questão desse rio indo para o mar continuamente. Aí vem aqui um exemplo que foi o Martin Luther King, quando houve lá a segregação racial lá nos Estados Unidos, em Atlanta, né? Aí o que é que eles fizeram? Que eles usaram o soltar, tá? Que o Martin Luther King virou um herói, né? Ele simplesmente fez com que as pessoas, era assim, eles iam pegar os ônibus para trabalhar, as pessoas negras tinham que dar lugar aos brancos e não podia se misturar. Os melhores lugares eram só para os brancos e se um branco entrasse, o negro tinha que levantar. Já sei. Meg, muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Obrigada, Jaci. Obrigada por você estar aqui. Então, o Martin Luther King, o que ele fez? Ele convocou os negros e falou para eles pararem de pegar os ônibus. Olha a forma que ele resolveu. E resolveu. Ele resolveu, né? Durante alguns dias, aí em poucos dias, em pouco tempo, essa história é bem interessante. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar essa história e é bastante interessante. Tem filme também sobre isso. E simplesmente essa situação foi resolvida. E o que é que foi feito aí? Soltar. Tipo assim, se os brancos estavam fazendo questão para andar de ônibus, então eles ficassem com os ônibus. Eles não foram brigar por isso, eles soltaram. E isso é muito bom. E assim, esse é um grande exemplo, né? Aí tem também o exemplo do Gandhi, na Inglaterra, né? Que o Gandhi, ele libertou a Índia. E esse também é um exemplo do soltar, porque foi com a não violência. E todos sabem da história do Gandhi. Tem o filme do Gandhi também, um filme maravilhoso, se vocês procurarem. É muito bom. E tem um caso também que já é ciência, para quem gosta de ciência, né? Tem pessoas que só acreditam na ciência. Tem o John Nash, que o John Nash foi um matemático americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Provando, ficou como teoria dos jogos. Essa teoria dos jogos dizia o quê? Que em uma negociação, os dois lados, quando os dois lados ganham, é muito melhor. É muito melhor. E até hoje o povo não vive assim. Principalmente no Brasil, que tem muito aquela questão do jeitinho brasileiro. Infelizmente, né? Esse jeitinho brasileiro. Que uma pessoa quer ter muita vantagem sobre a outra. E o que é que, quando se fala de soltar, né? Porque esse prêmio do John Nash, lá, o Prêmio Nobel de Economia, provou que o ganha-ganha, os dois lados têm que ganhar na negociação. Se todo mundo seguisse isso é soltar. E seria muito melhor. Porque você não ia pensar só em você na hora de fazer um negócio. Digamos que você é um vendedor de casas. Na hora de vender uma casa para um cliente, você ia pensar se aquela casa que você está vendendo para o cliente é boa para aquele cliente. Você não ia pensar só se a comissão que você vai ganhar é maravilhosa, eu vou vender e fica feliz só porque vendeu. Não, ficar feliz porque aquele cliente também ficou feliz.
Então, assim, essa é a relação ganha-ganha, que é da teoria dos jogos do John Nash. E isso eu acho isso, assim, um espetáculo, né? Desde 1994, a história do John Nash e desse prêmio tá no filme Uma Mente Brilhante, que é um filme lindo, já antigo. Pode trazer, por favor. Obrigada, filho. Enquanto isso, a Sabrina comentou aqui. É como tentar empurrar coisas que o cliente não precisa. Só para ganhar dinheiro. Mas isso aí é o imediatismo, é o ego. A pessoa perde. Você não está pensando lá na frente, né? Você não está pensando como parceria, como... Tipo, essa pessoa pode voltar várias vezes. Então, vou continuar aqui, tá quase acabando. Já estão que horas, João? 8 horas em ponto. Nossa. Então, assim, em qualquer regra que... Calma aí, deixa eu aumentar isso aqui. Em qualquer regra que o soltar estiver, as pessoas saem ganhando. A dona Helena comentou. O negócio para ser bom tem que ser bom para os dois lados. Sim, tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser, né? Aí é perfeito, né? É uma coisa para sempre. Então, aí vem a questão da reclamação. Quando a pessoa reclama, então, assim, ela está indo no contrafluxo. Tanto na cocriação, quanto nessa questão de soltar, né? A pessoa reclama, né? Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tem emprego. Muita gente reclama que não tem emprego. Aí ela vai atrair o quê? Mais do que o que ela já tem. Falta, né? Então, assim, reclamou, não está soltando. Só em você lembrar disso aí já vai ser bom para você. Tá? Ah, estou reclamando. Não estou soltando. Estou sendo dominada pelo meu ego. O meu ego não quer me deixar crescer. Lembra disso, tá? Tem apego, tem sofrimento, né? Então, quando se solta tudo, a pessoa recebe o que ela precisa e até mais, né? Muito mais até. Se você soltar todo o entorno, soltou o resultado, soltou o interno, o entorno, pronto. Você não tem busca de aprovação, entende? Você não tem busca de aprovação. Isso é muito bom. Isso é liberdade. Liberdade. Sem busca de aprovação. Sem apego. Aí vocês pensam assim, no trabalho de vocês, no serviço, né? Na confeitaria aí, que é a maioria da confeitaria. Como que tá essa questão do soltar, da busca da aprovação? É você próprio que tem que saber como é que tá o seu produto. O quê? A Sabrina comentou. Parar de reclamar realmente funciona. Sim, faz toda a diferença do mundo, né? Então, assim, é o sentimento que faz a energia se mover. É o sentimento. Então, vocês têm que observar o sentimento. Ah, estou com dívida. Aí, você pensa assim, estou com dívida, eu não posso reclamar da dívida, que vai aumentar a dívida e tal. Mas o teu sentimento é aquele sentimento de você tá presa naquilo. Também você vai atrair mais dívida. Porque o sentimento é o mais importante, tá? O sentimento. O coração, né? É o mais importante, tá? Aí, o que é que acontece quando você não solta? E quando toda a população não solta, vai vir o quê? A teoria do caos para resolver todo o problema, né? Porque o universo se encarrega de ajeitar, colocar cada coisa no seu lugar. Então, assim, é à toa que chegou uma pandemia no mundo todo? Não é à toa, nada acontece à toa, né, gente? Teoria do caos. Se não solta, quem está no comando é o ego. O ego vai contra as regras, contra as leis do universo. Não tem como ser diferente. O ego existe para a pessoa evoluir. De qualquer forma, apesar de tudo, ele existe para evoluir. Porque é uma proteção, tá? Quando um ser resiste a deixar a centelha assumir junto com ele, junto com o ego, a própria vida, você está adiando uma alegria que poderia ser uma alegria infinita. Para um tempo futuro, né? Isso pode ser feito a qualquer hora você pode deixar a centelha, eu já falei aqui para vocês isso, a qualquer hora vocês podem deixar a centelha passar a tomar conta da vida de vocês, para vocês realmente fluírem com o universo. Então, assim, não existe nada que você possa fazer que seja mais benéfico para você do que soltar.
soltar. Soltar é viver livre. Então pensa isso como filosofia de vida. Isso na minha vida já vem há bastante tempo essa questão de soltar, tá? Então é não pôr pressão. Olha só o que é, né? Não pôr pressão. Então tem uma negociação, não põe pressão. Não põe força alguma. Não ter ansiedade, né? A maioria das pessoas tem ansiedade. Tem que tirar essa questão da ansiedade. E deixar as coisas fluírem naturalmente no devido tempo. Porém, agindo, fazendo, só se desprender de resultado, tá? Sem ansiedade para o resultado. Aí você vai soltar o universo, andar naturalmente, deixar o universo andar naturalmente, né? E tudo vai ter solução no devido tempo. Aí você vai viver o quê? Negociações mais humanizadas. Você vendo a outra pessoa de verdade, você vendo o cliente, você se conectando de verdade com a pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, eu fui no médico, ele nem olhou pra minha cara. Seja essa pessoa que você, tipo assim, você gostaria de ser atendido por uma pessoa como? Seja essa pessoa. Faça o que você gostaria que fizessem com você, né? Então é ceder o melhor para o adversário. Se você acha assim, você tem adversário, você tem concorrente, você vai ceder o melhor para esse concorrente, para esse adversário. Aí não tem como você perder nada. Como você vai perder alguma coisa se você está cedendo o seu melhor? Olha só que interessante. Aí já há muito tempo atrás, lá para 1930, o Napoleão Hill, ele já falava assim, se no trabalho alguém quer que você ande 1 milha, ande muito mais milhas. Faça mais, surpreenda. Isso é soltar. Entendeu? Então você tem que ter, a questão do soltar é você ter o sentimento interno já da vitória. O sentimento interno da vitória. Como a Jás está com essa questão aí, que veio algo muito maior. Então, ela tem que ter esse sentimento interno de vitória para dar certo. Entendeu? Isso é soltar. Não ter desespero, não ter reclamação, para não atrair resistência, não atrair o pior, tá? Aceitar a realidade como ela é. Aí, quando eu falo aqui do aceitar, eu até anotei aqui para lembrar do Ho Oponopono, né? Que o Ho Oponopono é: eu aceito, eu te amo, eu agradeço. O Ho Oponopono da nova era, o novo Ho Oponopono. Por quê? O eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Quando você diz isso, eu aceito. Então assim, não existe vítima, não existe culpado. Eu aceito. Eu te amo, eu agradeço. Isso por si só já é maravilhoso. E você já deve repetir sempre que você puder. De forma genuína. De forma genuína, tá? Então usar o conhecimento para ajudar o coletivo e não pensar só no individual, que é o que o ego faz o tempo todo. Esse foi o meu recado de hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Eu tenho umas formas de soltar, que eu ia chamar de técnica, mas eu nem vou chamar de técnica, porque na verdade, quando é técnica, parece manipulação. Como manipulação não faz bem, então não é técnica. São formas, que é desse livro aqui, eu não sei se vocês vão conseguir, porque eu acho que veio lá ver direito, João? Acho que veio direito, sim. Psicologia quântica, né? Aqui tem algumas formas que te ajudam a soltar. E quem quiser... A Márcia Filomena comentou, eu aceito, eu me amo, eu agradeço. Ai, que bom. E a Sabrina, maravilhosa como sempre. Que bom, obrigada, Sabrina. Então assim, aqui tem algumas formas de soltar que vão ajudar. Aí quem quiser essas formas de soltar, né, mais claramente, aí vocês me pedem aí no direct que eu vou fazer um PDF e mandar para vocês isso aqui escrito aqui no livro do Amit Goswami, que é Psicologia Quântica, um livro maravilhoso, maravilhoso, estou quase terminando. E Oi. A Nara Santos, ótima live, Meg. Que legal. A Dona Helena, gratidão. E a Jaci disse, eu quero.
Mas estou feliz da vida com vocês, tá? Então, assim, quem quiser, me fala aí no direct que eu vou enviar esse PDF, talvez amanhã, porque eu ainda vou escrever, tá? Eu vou escrever essas formas de soltar que eu vi aqui, achei maravilhoso. Tudo coisa simples, soltar é simples, difícil é essa questão da resistência do ego.